Olá pessoal, boa noite. Vamos aguardando aí os demais entrar. Boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, vamos entrando. Vamos aguardar o pessoal aí entrar. Esperar mais um pouquinho para a gente dar início à nossa live, né? Com o tema Encontrando Sentido em Meio ao Caos. Então, em meio a tudo que a gente está vivendo hoje, a nossa realidade, né? O Brasil e o mundo, como a gente pode encontrar sentido para sobreviver a tudo isso, né? Então, a live de hoje vai ser mais ou menos nesse sentido. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, o pessoal aí que está entrando agora, Isidora, Aline. Olá, Ronise, seja bem-vinda, uma alegria tê-la aqui. Osana, Denilce, sejam bem-vindas à live. Daniel, seja bem-vindo, Daniel. Sejam bem-vindos, pessoal. Como eu dizia, né, é uma alegria ter vocês aqui comigo hoje, para que a gente possa falar um pouco sobre sentido, né, em meio ao caos. Então, dizer que vocês permaneçam aqui até o final. Acredito que vocês não irão se arrepender. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? O áudio tá bom? Coloca um joinha aí se tiver. A imagem. Carla Beatriz, seja bem-vinda. A imagem tá boa, o áudio. Maria, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, pessoal. Corrinha. Sejam todos bem-vindos, né, a essa live. Espero que vocês fiquem até o final, né, porque vai ser uma live muito especial para mim, eu acredito que para vocês também, né. Uma live que poderá mudar vidas. Fernando, seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui. Do céu, seja bem-vinda. Simone, seja bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco hoje. Então, já temos algumas pessoas. Vamos dar início, né, à nossa live de hoje. Com o tema, né, Encontrando Sentido em Meio ao Caos. Então, espero que vocês fiquem comigo até o final, para que a gente possa estar refletindo juntos, né, sobre o sentido da vida, né, sobre tudo que a gente está vivenciando no nosso cenário hoje. E aí, eu gostaria de começar, né, essa live me apresentando para vocês. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que estão chegando agora no meu Instagram. De forma bem breve, né? Meu nome é Aline Maiara, eu sou psicóloga, formada recentemente. E atualmente estou atuando na clínica, né? Mas devido aí essa questão da pandemia, a gente teve que se afastar dessa realidade, mas também temos atendimentos online. Aninha, seja bem-vinda. Nita Costa também. Fábio, meu querido, seja bem-vindo também. E aí, como eu estava dizendo, né, a minha atuação hoje é na psicologia clínica, na clínica. E para começar, né, de forma introdutória a essa live, eu gostaria de iniciar com a seguinte pergunta: como encontrar sentido em meio ao caos?
E aí, como encontrar sentido em meio ao caos? É possível? É possível encontrar sentido em meio ao caos? E aí, essa é uma resposta que nós não teremos agora, né? Mas que ela será respondida no decorrer da live. Por isso que é importante que vocês permaneçam aqui, que vocês tenham esse senso crítico de reflexão também, porque é uma live que mexe muito com a gente, né? É um tema que, de alguma forma, nos faz refletir muito sobre a vida. Então, permaneçam aqui comigo. E, como eu falei, para responder, a gente vai respondendo no decorrer dessa live. E aí eu convido você agora para fazer uma viagem comigo, né, na vida e na história de um homem que se chama Viktor Emil Frankl. Quem foi esse homem? Quem é Viktor Frankl, né? Ele foi um judeu austríaco, psiquiatra e neurologista, certo? E um primeiro episódio que eu quero destacar aqui na vida dele, né, de quem foi ele, aconteceu quando ele tinha 4 anos de idade, quando na sua casa, né, brincando lá com os amigos e tal, ele disse que havia descoberto, brincando de ser médico, né, e de ser pesquisador, ele disse que havia descoberto um remédio que... Livelto, Nael, sejam bem-vindos. Ele disse o quê? Que havia descoberto um remédio que ajudavam as pessoas a não desistirem da vida. Veja só como uma criança, né, como o que passava já na cabeça de uma criança de apenas 4 anos. E aí a gente já começa a refletir, né, como é que isso pode acontecer, né? Uma criança de 4 anos que já pensa em questões dessa finitude, né? E ele já dizia que tinha encontrado um remédio, né? Tinha descoberto um remédio que ajudava as pessoas a não desistirem da vida. Continuando, né, a história desse homem, Viktor Frankl, ele formou-se em medicina, né, posteriormente, e durante a sua formação ele começou, na verdade, a desenvolver uma teoria chamada de logoterapia. E aí a gente vai adentrar um pouco nisso, né? Porque o que é a logoterapia de forma bem introdutória e geral? Né? Indo lá para a epidemiologia da palavra, logos vem do grego sentido, né? Então, a logoterapia é a psicoterapia centrada no sentido. Então, a gente percebe que ele já vem, né, com essa visão de sentido. Então, desde lá durante a sua formação, ele já foi desenvolvendo essa teoria chamada logoterapia. Tá dando para entender, pessoal? Quem tá chegando agora, Maxwell, o Anderson, Edna, sejam bem-vindos. Mônica, seja bem-vinda. Tá dando para compreender a história desse cara? Bora lá, vamos seguindo. Quem tá chegando agora, né, pretendo deixar essa live salva. Então, quem perdeu aí o início, vai voltar lá e vai ver bem o início da história. Vamos prosseguir, né? Então, como eu falei, ele formou em medicina e começou, durante a sua formação, desenvolver uma teoria chamada logoterapia, né? Que a logoterapia é uma psicoterapia centrada no sentido, certo? E aí, aos 25 anos, ele oferece serviço gratuito para jovens com problemas psiquiátricos. Então, aos 25 anos, né, ele começou a oferecer esses... Viktor Frankl é incrível mesmo, Maxwell. Esses serviços gratuitos, né? E ele conseguindo, né, com esse serviço, ele conseguiu zerar um número de suicídio. Veja aí, meu povo. A gente já começa a ver que consegue observar que tem algo diferente e na teoria desse homem, não é verdade? Dá pra gente observar isso? E o Dinha, seja bem-vinda. Então, e é porque eu não contei nem a metade da história ainda. Mas a partir disso a gente já começa a perceber mesmo que
ele tinha algo diferente, né? Ele tinha algo diferente. A partir disso, né, nós vamos entender quem foi Frankl, né? Ele era aquele homem, né, que buscava entender, compreender por que as pessoas, Joel, seja bem-vindo, Milena. Então, Frankl, eu tô contando aqui a história de Frankl, que foi um cara incrível, né, pra quem perdeu o início da live, depois vai voltar lá e vai entender melhor, mas chegou já, ainda dá pra compreender. E aí, quem foi ele? Ele foi aquele que buscou, procurou entender por que tantas pessoas desistiam facilmente da vida. Porque tantas pessoas eram fadadas ao fracasso. O porquê de tantas pessoas se desesperarem, entrarem em desespero. E isso acometia ele, né? Incomodava ele de uma forma incansável, assim, ele ficava se perguntando, né, e ele queria de alguma forma ajudar essas pessoas, né. Ora, a gente viu que desde lá dos 4 anos, ele dizia o quê? Que tinha descoberto um remédio que faria com que as pessoas não desistissem da vida. Então a gente vê que isso já existia nele, né, desde lá do início da vida. Então bora lá. Continuando, né, ele traz, né, desenvolveu essa teoria, né, de forma bem geral, trazendo um pouco dessa teoria. A logoterapia é uma abordagem na qual muitos psicólogos se apropriam para falar e para ajudar pessoas no consultório, na clínica. Então, é a psicoterapia do sentido, né? Então, é algo que particularmente me encanta, essa questão da logoterapia, dessa abordagem, né, centrada no sentido, porque hoje eu observo que a maioria das pessoas, né, são acometidas por esses pensamentos aí que muitas vezes fazem desistir, né, da vida, muitas vezes faz a pessoa entrar em desespero. Então é algo que me chama muita atenção e que eu gosto, assim, de estudar e de levar para as pessoas, né? Então, a vida dele é algo que todos deveriam conhecer, né? Todos nós deveríamos conhecer a vida de Frankl. Outra coisa importante, né? Ele traz, através dessa teoria dele, uma nova forma de olhar para a vida. Através da logoterapia, ele traz essa nova forma de olhar para a vida. Como, né? Ele faz uma comparação, né? Eu acho muito interessante em um dos seus escritos, que ele faz uma comparação da vida como uma corda de violino, né? Uma corda de violino, de um violão, pensemos aí numa corda de violão, e ele diz que essa corda ela precisa estar em constante tensão. E a gente pensar a tensão aqui como um equilíbrio, por exemplo. Então ele vem dizer que a nossa vida precisa ser igual a corda desse violão, precisa estar em constante tensão. Veja só, se a gente afrouxar, né, a corda do violão, ela vai perder, não vai transmitir o som que é para transmitir, vai perder essa utilidade, né? E se a gente apertar demais, também não vai ser útil, né? Não vai trazer aquilo, o som que é para ser emitido também. Então, ela precisa estar em constante tensão. E que a gente possa entender a tensão aqui como nesse constante equilíbrio, para que fique mais fácil, né, para a gente compreender. Outra coisa que ele traz, eu acho muito interessante que ele traz ele sempre usa, né, os logoterapeutas usam sempre uma frase dele que diz assim: quem tem um porquê suporta quase todo como. Quem tem um porquê viver suporta os meios que é preciso passar para alcançar aquilo, que é o sentido, né? Quem tem um porquê suporta quase todo como. Imaginemos aqui, né, trazendo um exemplo de uma mãe. Uma mãe que coloca, né, um dos sentidos no seu filho. Então, essa mãe, ela, porque tem um porquê por quem viver, ela vai suportar passar por qualquer coisa, né? Claro, trazendo aqui um exemplo de uma mãe que de fato se coloca, né, nesse lugar
de cuidadora, né, de protetora. Então, eu acho muito lindo quando o Frank traz isso, né? Quem tem um porquê, suporta quase todo o como. Então, é uma frase célebre que muitos usam e que a gente já pode começar entendendo, né? É verdade, e a gente se emociona mesmo com a teoria de Frank, porque é muito linda. Ela toca mesmo a nossa vida. E então, pessoal, diante disso, como encontrar um sentido? Como encontrar um sentido? Frankl vem trazer 3 valores. Vamos lá, quem puder pegar um caderno, eu acho isso muito importante. Isso é uma introdução mesmo, e que eu acredito que se vocês se apropriarem disso que está sendo falado aqui, muitas pessoas mudarão até de vida. Isso pode mudar a visão de muitas pessoas com relação a tudo que já viveram até aqui e que estamos vivendo a partir disso, né? Que é esse caos todo que da pandemia, por exemplo, desse isolamento social. Então, essa reflexão, ela vale muito para nós. Então, peguem um caderno, anotem como encontrar um sentido. Bora lá. Ele traz 3 valores, né? O primeiro, por meio de uma ação. Como assim? Eu vou contar aqui uma pequena história, né, que eu ouvi em outra live. O tema era sobre logoterapia também. E eu achei muito interessante para falar sobre essa questão da ação. A história de Joãozinho. Joãozinho era uma criança que estava... uma criança adolescente já, que estava na rua, né, no sinal de trânsito, e ali, parado, esperando, né, a vez do carro passar, quando parou ali, ele olhou e viu uma senhora, com um monte de sacola na mão, né, com muita coisa, atravessando a pista. E ao olhar para aquela senhora, ele se sentiu impelido a ir até ela e ajudar. Nossa, aquela senhora está ali sozinha com um monte de sacola, é perigoso. Então, ele se sentiu impelido a ir até ela e ajudar a passar, né, pela rua. E ele fez isso, ele foi lá, pegou no braço dela, pegou algumas sacolas e ajudou. Quando chegou do outro lado da rua, seja bem-vindo Romário, Lucimar, Andressa, né? E aí a história de Joãozinho a gente tá contando aqui para falar sobre a importância de encontrar um sentido, né? 3 valores. O primeiro, por meio de uma ação. E aí Joãozinho fez essa ação, não foi? Ele atravessou a rua com a senhora. Chegando lá, a senhora ficou muito comovida, né? Gostou muito da atitude dele. Meu filho, muito obrigada. E o que acontece? Como forma de gratificado e recompensa, ela tirou uma maçã da sacola e deu a Joãozinho. Joãozinho não esperava por aquela forma de reconhecimento, porque ele fez aquilo para... não com essa intenção de receber algo em troca, mas uma ação mesmo para ajudar as pessoas, né? Então, o primeiro valor, isso, Max, a ação. Se alguém... Pronto, o primeiro valor, a ação, Max, tá aí resumindo. O que acontece? Outro menino que estava lá de fora olhando, Pedrinho, olhou aquela cena e disse assim: mas rapaz, como o Joãozinho é sabido. Ele foi lá, atravessou a rua com aquela senhora para ter uma recompensa. Deixa aí que eu vou fazer do mesmo jeito. O que acontece? Veio outra pessoa, outra senhora, ele foi lá, passou com aquela senhora. Quando ele atravessou, a senhora agradeceu muito, né? Gostou muito da atitude, mas não deu nada em troca. O que acontece com o Pedrinho? Ficou muito triste. Ficou frustrado, porque ele queria uma recompensa. Então, a nossa primeira forma de encontrar sentido, e o primeiro valor que Frankl traz é esse, né? Por meio de uma ação. Agora, é uma ação sem esperar nada em troca, né? Uma ação que tem um fim nela mesma, ela não pode ser considerada um sentido, né? Concordam? O segundo valor, bora lá. Por meio de uma experiência.
Que experiência é essa? Existem o que nós chamamos de 3 valores supremos, os quais eu não vou me deter aqui, certo? Mas são 3 valores supremos, que é a beleza, a bondade e a verdade. Então, uma experiência por meio da verdade, por exemplo, né? Através do belo, né? Contemplando o belo, através do belo a gente consegue encontrar um sentido, concordam? A bondade, né? Quando a gente se depara com alguém que é bom, né? Que tem esse ímpeto mesmo de ajudar as pessoas, a gente tem essa experiência de sentido também, né? Também nos colocando em primeiro lugar nessas questões. Então, segundo valor, a experiência com algo. E aí está a beleza, a bondade e a verdade como uma das formas de se ter experiência e assim encontrar sentido. O terceiro valor é amando alguém. Então, o terceiro valor que Frank nos traz é através do amor. Então, amando alguém, amando pessoas, a gente consegue encontrar sentido. Concordam? Que através do amor a gente consegue encontrar o sentido. É isso mesmo. Um ato de amor sem esperar nada em troca. Pois é. Então, encontrando, a gente amando, a gente consegue encontrar sentido, né? E aí eu deixo a vida de vocês falarem por si só, que eu acredito que todos que estão aqui têm essa experiência de amar alguém, né? Bora lá. Sendo assim, né, a gente já viu aí essas questões aí de como encontrar sentido, os 3 valores que Frankl traz. Sendo assim, se a vida tem um sentido, o sofrimento também tem. Concordam? Se a vida tem um sentido, o sofrimento também tem sentido, gente. E o grande porquê, a grande questão está justamente aí, né? Como encontrar sentido no sofrimento, né? É encarar o sofrimento de uma forma diferente, né? O caos está instalado em nós. O caos está instalado no Brasil, no mundo. Mas como eu posso ver ele de forma diferente? Transformar o sofrimento em algo diferente. A gente vai entender mais sobre isso. Vamos lá. E aí Frank vem dizer que o sofrimento é inevitável. O sofrimento é inevitável. Gente, não tem um ser humano nessa terra que não sofra. Se tiver aqui nessa live, coloca aí a mão, porque eu quero saber como é que faz. Porque todo mundo sofre. Todo mundo tem o seu momento de sofrimento, não é verdade? E aí o que muda é a forma, com o sentido que nós damos para ele, né? Mas você pode me dizer assim: mas Aline, como é que eu vou abraçar o sofrimento? Como é que eu vou gostar de uma coisa que é ruim? Mas isso, a gente precisa entender que o sofrimento é inerente ao ser humano. Então todo mundo, querendo ou não, passa por essa fase de sofrimento, né? Todo mundo tem os seus altos e baixos. Então a gente, querendo ou não, sofre. E aí ele traz, Viktor Frankl traz que o sofrimento é inevitável. Por isso que muitas pessoas se frustram e sofrem porque se enganam, né? Querendo ter uma vida uma vida sempre feliz, né? Ou pelo menos demonstrar que tem uma vida 24 horas feliz durante os 360 e poucos dias do ano. E isso eu preciso dizer para vocês que a verdade nua e crua não existe. Todos nós sofremos. Todos nós ainda digo mais, precisamos sofrer para poder aprender. Existe uma música que diz assim: é preciso saber viver, não é verdade? Mas aí eu digo aqui o contrário: é preciso saber sofrer, porque aprendendo a sofrer, a gente aprende como viver. Concordam? O sofrimento pode transformar vidas. Antônia, seja bem-vinda. Bora lá dando continuidade. Vocês estão entendendo bem aí a lógica? Então, joinha pra mim
poder estar aqui se vocês estão conseguindo. E aí nós precisamos transfigurar esse sofrimento para uma realização, né? Tirar desse sofrimento algo bom. É possível, gente. Tirar do sofrimento algo bom, né? E usar ele como algo para nos dar uma pulsão. E não como algo que nos aprisione, como algo que nos coloque ali presos em nós mesmos. Então, é preciso sim saber usar do sofrimento para transfigurar para uma realização, né? Como o Frankl disse. Não paralisar em meio ao sofrimento. E o que acontece? Muitos estão nessa situação, nesse momento, né? Pode não ser vocês que estão aqui me acompanhando, mas vamos pensar aí na vida de tantas pessoas aí, Brasil afora, mundo afora, que estão nesse momento pensando em desistir da vida. Forte, né? Mas existem. E aí é preciso fazer com que a nossa vida alcance também essas pessoas. E aí eu vou falar um pouco como a gente pode fazer isso, né? E a gente vê, né, que voltando, né? Como encontrar sentido? Vamos aqui, voltando um pouco, como encontrar sentido? Eu digo que para a gente encontrar sentido, a gente tem que realizar aquilo que a gente precisa realizar. Cumprir com aquilo que a vida nos convoca todos os dias. Gente, para encontrar um sentido, não precisa ser algo grandioso, porque o sentido é aquilo que eu posso fazer, é aquilo que está ao meu alcance, não é algo que eu não possa cumprir. Então, olá, Neuzemar, seja bem-vindo, alegria ter você aqui conosco. Antônia, Dacinha, que bom, acompanhe, gente. Essa live eu acredito que vai ajudar muito a cada um de nós. E que ela não permaneça e não fique só, né, em vocês, mas que vocês possam expandir também, né? Porque é isso, é para isso também que nós somos chamados, né? Talvez seja esse o nosso sentido que a gente precisa encontrar. Bora lá. Realizando o que a gente tem que realizar. Nós não podemos fugir, minha gente. Nós não podemos fugir daquilo que a gente chama de nossa obrigação, né? Infelizmente, ou felizmente, a gente é humano e a gente tem os nossos dias que tá difícil. É difícil, como eu falei, o sofrimento é inevitável. Mas é nesse momento do sofrimento que a gente tem que encontrar as alternativas, as formas, usar nossa energia para tentar resolvê-lo e não para recuar em nós mesmos, não para reprimir e nos isolar, nos paralisar. E aí é justamente aí que a gente fala muito nessa questão de ser um impulso, né? De estar ali buscando sempre superar. Porque Viktor Frankl diz que em cada um de nós existe algo. Existe uma força mesmo que é capaz de superar qualquer coisa. Porque quem tem um porquê suporta quase todo o como, né? Como eu havia falado há alguns minutos atrás. E aí, quando a gente faz tudo que está ao nosso alcance, nós damos dignidade ao nosso sofrimento. Então, quando a gente faz aquilo que a vida nos convoca a fazer, né? E aí vocês podem estar se perguntando, mas o que é que a vida está me convocando? Gente, no seu trabalho, na sua casa, na maternidade, na paternidade, com os seus, nas relações, a todo momento a vida está nos convocando a sermos melhores. E às vezes é tão óbvio, uma coisa tão simples que a gente não se dá conta, né? A vida me convoca a ser melhor para minha irmã que está aqui do meu lado e muitas vezes eu não sou.
desse pensamento dele com apenas 4 anos, de que já queria ajudar pessoas que pensavam em desistir da vida, né? E foi aí, se tornou médico e tal. Aos 25 anos ajudou a jovens que tinham transtornos psiquiátricos. Enfim, veio um pior aí pela frente. O que acontece? A Segunda Guerra Mundial, né? Viktor Frankl, ele sobreviveu a 4 campos de concentração. 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E a gente se pergunta, por que tantas pessoas, acredito que todo mundo está aqui, não sei, já passou, deve ter estudado alguma base de história, e a gente sabe, né, sabe, nem que seja por alto, sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá pausando? Vocês estão vendo que tá dando certo aí? Estão dizendo aqui que tá pausando. Dê um joinha se tiver voltado ao normal. Tá pausado. E aí, pessoal? Tá dando certo? Dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo e me vendo bem. Pronto. Voltou, né? Ok? Tá ok. Tá dando certo ou não, ou tá travando? Pronto, tá bom. Ótimo, vamos prosseguir aqui. Como eu falei pra vocês, né? Frankl é o próprio exemplo disso, né? Ele ele foi prisioneiro junto com a sua família, né? Sobreviveu a 4 campos de concentração. Foi ele, o pai dele, a mãe dele e os irmãos. E outra coisa, ele havia casado há 1 ano antes da Segunda Guerra. Então, ele estava ali começando a viver a sua vida, né? Aquilo que ele tinha sonhado, havia sonhado para a vida toda. E aí, como eu falei, né? Que ele sobreviveu a isso, ele perdeu as pessoas que ele mais amava. Forte, né? Ele perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os irmãos, perdeu a esposa nos campos de concentração, nas câmaras de gás. Mas ele não perdeu a esperança. E mais ainda, ele não perdeu a vida. E isso faz com que ele entenda que ele tem um propósito a seguir, né? Tinha um propósito a seguir. Ele não perdeu a vida, porque... E aí ele poderia ter né? Depois de tudo que aconteceu, ter passado por isso como uma pessoa vitoriosa, né? Mas ele disse, não, a vida me convoca a algo. Eu preciso ajudar pessoas. E Frankl não é aquele teórico que escreveu lá do alto do seu consultório sobre sofrimento, não. Ele foi aquele que viveu, que sentiu tudo. Imagine da pior forma, da forma mais trágica, que foi nos 4 campos de concentração, gente. Linda, né, a história dele? E aí, vamos lá, prosseguindo. Ele encarou essa situação de um modo diferenciado, né? Lá, enquanto ele estava no campo de concentração, todos achavam que ele encarava de uma forma diferente. Enquanto alguns estavam ali se lamuriando, né? Sem sentido mais, não tem mais sentido, já que eu tô aqui, tanto faz, eu perdi a vida como não. Mas ele encarou a vida, encarou o sofrimento e transformou, tirou algo de bom diante daquilo tudo que ele estava vivendo. Sejam bem-vindos aí, as meninas que estão chegando agora, Flávia, Carol. Bora lá. Ele poderia ter encarado isso como um fracasso, não é verdade? Um homem que passou por 4 campos de concentração, que perdeu os pais, perdeu as pessoas que ele mais amava, ele poderia ter encarado tudo isso como um fracasso. Mas transformou o seu sofrimento em algo que veio a ajudar muitas pessoas. Então, Frankl, como eu falei, né, ele transformou tudo isso que ele viveu em algo que poderia e que veio a ajudar várias pessoas, inclusive a mim, e eu acredito que a você que está assistindo essa live, e a tantos outros que já leram
o livro dele, que eu recomendo demais, né? É uma das minhas recomendações aqui, Em Busca de Sentido. Então, através desse livro, esse é considerado um dos 10 livros que mudou o curso da humanidade. Então, é um livro assim que a gente deve ler demais. Eu tenho ele em PDF, eu consegui. Se vocês quiserem, manda um direct pra mim ou lá no meu WhatsApp que eu posso estar enviando ele, certo? Vale muito a leitura, principalmente nesse tempo que a gente tá vivendo. Bora lá. A vida tem um sentido mesmo diante de qualquer circunstância, né? E aí a gente pode entender que nós não escolhemos aquilo que nós queremos passar, mas nós podemos fazer diferente, né? Quando aquilo nos vem. Por exemplo, esse caos todo, né? Essa questão do isolamento, essa pandemia, tudo isso que está nos assolando, não foi nós que escolhemos passar por isso, mas nós escolhemos como nós queremos viver né? Viver por isso, passar por isso de outra forma. E aí, o seu relato de sofrimento, né, de Frankl, na guerra foi algo que ajudou muito as pessoas, né? Ajudou muito aquelas pessoas que estavam com inclinação ao desespero, por exemplo. E aí, lendo aqui um pouco do trecho do livro que diz assim: isso nos ensina que não importa o tamanho do caos, é possível sobreviver a ele e extrair o necessário para ser uma pessoa melhor e tornar o mundo um lugar mais estável e menos amargo. Então, não importa o tamanho do caos, é possível sobreviver e extrair o necessário, extrair algo bom, né, que faça com que a gente viva diferente, encare diferente essa realidade que nos chega. E aí isso nos traz muitas reflexões, né, na nossa vida. E aí eu queria trazer algumas questões, né, que nos façam refletir acerca de quem nós estamos sendo, né, no mundo. O que eu estou fazendo da vida? Essa deve ser uma pergunta que pulse mesmo dentro de nós. O que nós estamos fazendo da vida? Outra, que legado eu quero deixar? Que legado você quer deixar, né? É de uma pessoa que lutou, de uma pessoa que não desistiu fácil, né? Que estava ali mesmo diante do caos, que estava tentando superar, ou de uma pessoa que deixou a vida passar, né? Como diz aquela música, deixa a vida me levar. Então, que legado você quer levar, você quer deixar no mundo? E aí, ao final dessa pandemia, quando tudo acabar, o que você quer ver? Quando tudo acabar, que isso vai acabar. E isso é algo que deve nascer de nós, né? Todo esse impulso, essa esperança que não deve morrer. O que você quer ver? Você quer olhar para trás e ver uma vida paralisada nesses dias que você ficou dentro de casa, em isolamento? Você quer olhar para trás e ver que você só dormiu, que você não conseguiu produzir nada? Ou você quer ver projetos saindo do papel? A resposta e a decisão sempre será nossa. Então, muitas vezes a gente culpa muito, né? Culpabiliza muito o outro, culpabiliza muito terceiros, né? Quando, na verdade, a resposta sou eu que preciso dar. Então, o que eu quero ver quando tudo isso acabar, né? Que a gente possa ir refletindo. E aí, agora sim é o momento de agirmos, né? Talvez a gente estava um pouco paralisados, amedrontados, porque o medo é algo necessário, é algo que faz parte de nós. Mas quando ele tem esse exagero, nos causa sofrimento, nos paralisa, né? Nos impede de dar passos. Então, o que, né, nós devemos fazer? E aí, Frankl, ele teve a oportunidade de estar no leito da morte com o pai dele, né? Como eu falei, o pai também foi para o campo de concentração e Frankl teve essa oportunidade de estar no leito da morte com o pai.
Eu achei interessante porque ele diz no livro que naquele momento que ele estava com o pai, ele sentiu uma sensação boa. Aí você pode me perguntar assim, como assim? Ele estava feliz porque o pai dele morreu? Não, porque ele disse que já sentiu que tinha cumprido o seu papel enquanto filho. Pois é. E aí, nós, né, vamos refletir sobre nós. Diante disso que está acontecendo, talvez o nosso maior desespero seja de perder as pessoas que nós amamos, né? Os nossos pais. E se isso acontecer, porque a gente sabe que a morte é algo inevitável, talvez tudo isso gere uma angústia, uma inquietação, mas que seja algo que nos impila, que possa nos impulsionar a realmente refletir e a agir diferente a partir de agora, né? E nós? Como é que nós estamos? Será que nós estamos sendo, né, cumprindo o nosso dever enquanto filhos, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto irmã, enquanto uma pessoa que precisa ser empática na vida do outro, né? Que a gente possa refletir. E aí, né, como eu falei, ele disse que sentiu essa sensação porque disse que já havia cumprido a sua parte. E eu queria dizer que encontrar o sentido é uma decisão, né? É uma decisão. Então, nas coisas pequenas a gente pode encontrar sentido. E bora lá, gente, já pro finalzinho aqui da live, resumindo de forma bem breve aqui o que a gente conseguiu ver, extrair, falar hoje aqui nessa live. Resumindo, primeiro, a vida é como uma corda de violino. Vocês lembram? Que a vida é como uma corda de violino, precisa estar em constante tensão, em constante equilíbrio, porque se eu afrouxo demais, ela não vai cumprir a sua função. E se eu apertar demais, ela também não vai emitir o som que eu preciso, né? Então, primeiro, a vida é como uma corda de violino e precisa estar em constante tensão. Segundo, não somos livres das circunstâncias que nos chegam até nós, mas somos livres para escolher como agir diante delas, né? Nós não somos livres, como eu falava, né, para escolher a circunstância. Por exemplo, toda essa pandemia, né, que nos assola. Mas nós somos livres para escolher como agir diante delas. Terceiro, se a vida tem sentido, logo o sofrimento também terá sentido, né? A gente falou sobre isso. Se a vida tem sentido, eu também preciso encontrar sentido no sofrimento, porque o sofrimento é inerente ao ser humano. O quarto ponto, só é possível encontrar sentido na vida saindo de nós. E aqui eu queria, para finalizar, falar sobre um termo que Viktor Frankl usa na logoterapia. Tá dando para me ouvir bem? Porque aqui começou a chover e tá um barulho assim. Mas vamos aqui. Um termo que Viktor Frankl usa, né, que é a autotranscendência. O que é autotranscender? É sair de si. Então, ele vem falar que quando eu me autotranscendo, quando eu saio de mim e vou de encontro ao outro, né, eu consigo cumprir o meu dever, eu consigo encontrar sentido, né? Então, o sentido, ele não está dentro de mim. É como outras abordagens, outras teorias que faz com que a gente mergulhe para dentro de nós, encontre, né, profundamente aquele sentido. O sentido está aqui no sair de si. E isso é algo que ele vem chamar de autotranscendência. Certo? Dá para o sentido está nas coisas que nós podemos fazer. O sentido está ao nosso alcance, né?
Então, é isso, né? Só é possível encontrar sentido na vida saindo de nós mesmos. Esse é o quarto e último ponto desse resumo dessa live. Só é preciso encontrar sentido na vida saindo de nós mesmos. Então, para Frankl, né, diante de tudo que ele viveu, ele não foi uma pessoa que lá nos campos de concentração ficou ali imbuído nele mesmo, né, mergulhado nele mesmo, pensando como sobreviver. Não, ele estava ali a todo momento, fazendo as pessoas rirem, dando uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra paz, gerando paz, amor. Então, ele saía de si, mesmo naquela situação que para muitos não havia mais saída. Porque para uma pessoa sair pensar, né? Sair e não ir para a câmara de gás, eram pouquíssimas pessoas, né? Então ele trazia essa palavra de esperança. E ele, claro, pensava muito na condição dele, né? Eu posso também chegar a morrer, mas quando eu morrer, eu quero entender que eu cumpri o meu papel, que eu cumpri o meu dever, que eu vivi uma vida cheia de sentido. E diante de tudo que tem acontecido, né, de tantos os casos que a gente vê falar de pessoas que pensam em tirar a vida, ele vem dizer muito que o mundo tem sede de sentido. Então, que nós possamos ser essa ponte, né, que liga, que dá vida, essa flecha, não sei, de alguma forma que nós possamos ser luz na vida do outro. Porque o sentido está na autotranscendência. O sentido acontece quando eu saio de mim e vou de encontro ao outro. E ali eu me sinto realizado, né? E é isso, né? De forma bem resumida, geral, a logoterapia é isso, né? E aí, respondendo, né? Eu acredito que deu para responder, né? Como é possível encontrar sentido em meio ao caos? E aí, é possível? Eu acredito que a resposta é sim, né? E quem ainda não conseguiu chegar a essa conclusão, se quiser me procurar, se realmente se sentiu instigado, né, a pesquisar mais, a entender, pode me procurar, a gente pode estar conversando e falando mais sobre a vida desse homem. Ele que viveu de perto, né, tudo isso, mas ele transformou no melhor, né, que ele poderia transformar. E aí, existe, como eu falei, né, naquela música, que existe para terminar aqui a nossa live. Vocês conseguiram compreender, gente? Estão me ouvindo, me vendo? Pronto. Para quem quer esse livro, manda um direct para mim ou fala lá no WhatsApp que eu vou estar enviando. Tem ele em PDF, uma notícia ótima. Porque no tempo que eu queria ele, não tinha PDF. Eu tive que comprar ele. Mas hoje já tem PDF. Então é um livro que eu recomendo muito, principalmente nesse tempo. Certo? Tem outro e-book também de uma psicóloga chamada Rebeca Taide. Ela escreveu, né? Tempos Difíceis, Sobrevivendo à Pandemia. Um livro fantástico. Inclusive, ela traz um pouco da história de Frankl. Então, quem se interessar também, eu posso estar mandando o Instagram dela, porque tá lá no link da bio dela. Perfeito, gente. E aí tem uma música que diz, né? Como a gente já falava antes, é preciso saber viver. Né? Trazendo um pouco disso, que é preciso aprender também a sofrer para poder saber viver. E eu acredito que essa música, ela retrata muito, né, sobre como nós devemos se portar, né, diante da vida, né, o que a vida nos convoca. Porque quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. E a solidão deve ser algo muito ruim. E talvez seja essa solidão que esteja acometendo várias pessoas que estão aí pensando muitas vezes em tirar a própria vida, né? Então, que a vida nos convoque e que nós podemos dar essa resposta, né? À vida. E aí é preciso sim saber viver, né? Em meio a tudo isso que a gente está vivenciando, é preciso saber viver.
E aí, pra terminar essa live de uma forma bem diferente, eu vou tentar cantar aqui a música pra vocês. E vocês vão acompanhar, refletir a letra como vocês nunca haviam refletido antes. Certo? E se você gostou dessa live, né? Compartilha ela com outras pessoas que você acha que precisa, né? Precisa dela, né? Na vida delas. Compartilha, né? E seja luz, né? Na vida do outro. Porque já dizia, né? Um santo, onde houver desespero, que eu leve a esperança. E é isso que nós somos chamados, né? Nós possamos fazer a diferença nessa vida, né? Essa vida que é tão curta, essa vida que é passageira, que muitas vezes a gente vive de qualquer jeito, né? Vamos lá cantar comigo, gente, pra terminar? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso. Ok? É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. É preciso. Vocês. É preciso saber quê? É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. É isso, gente. É preciso saber viver. Esperança, meu povo, né, Simone? Vamos ter esperança, porque dias melhores virão. E vejamos bem, né, o exemplo de Viktor Frankl, que nós possamos ter ele também como exemplo. Leia um livro, ele é fantástico e muda a nossa vida. Tá bom? Então, que bom, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, se você gostou, teve alguém que não acompanhou, envie essa live para outras pessoas, a gente vai deixar salva. Tá certo? Obrigado, né, por quem ficou, para vocês que ficaram até agora aqui comigo, para vocês que conseguiram refletir sobre tudo isso, né, meu muito obrigada e em breve teremos mais lives, certo? Beijo grande e sejamos setas, sejamos luz. Tchau!